Comentário de Fabiano Baldasso: exclusão dos times gaúchos. Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal. Vamos chegar a 40 mil inscritos, eu conto contigo. Faça um comentário, comenta a sua opinião e a sua cidade. Como está aí na sua cidade? Força para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Gente, nós vamos falar de futebol também. Nós vamos falar de futebol também porque nós estamos neste momento com indefinições completas do que vai acontecer. A única definição que nós temos é que até o dia 25 de maio, a dupla Grenal e o Juventude não jogam, por liberação da própria CBF, depois de um pedido dos 3 clubes. Mas e depois? Existe uma discussão em mesas redondas do Brasil inteiro, né, especialmente fora daqui, sobre o que fazer. Grande parte da mídia nacional fala em paralisação do Campeonato Brasileiro. E eu saúdo que assim seja, porque é a minha posição também. Paralisação do Campeonato Brasileiro. Tá, Baldasso, mas e as outras competições? Gurizada, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, a Libertadores, no caso do Grêmio, são competições que têm agora a definição da primeira fase, desta fase, e depois é só praticamente em agosto a próxima fase dessas competições. Então, velho, tem tempo para se reorganizar, para pensar, para voltar e ir lá disputar as fases seguintes da competição. Isso não é problema. O problema é o Campeonato Brasileiro. O problema é o Campeonato Brasileiro. Que não tem como continuar tendo uma rodada atrás da outra e daqui a pouco tem Inter, Grêmio e Juventude com 10 jogos a menos que os outros na zona de rebaixamento. Vai bagunçar todo o campeonato. Então está amadurecendo cada vez mais a ideia da paralisação. Ontem eu vi o Nenê, o capitão do Juventude, conclamando os capitães de todos os grandes clubes brasileiros para que estes fizessem uma pressão para a paralisação do Campeonato Brasileiro. Legal, é isso que tem que acontecer. Mas existem algumas pessoas, e é sobre isso que eu queria falar aqui na abertura. Existem algumas pessoas que falam da possibilidade da retirada de Inter, Grêmio e Juventude das competições até o final do ano, por não ter clima para esses times continuarem. Eles simplesmente sairiam de todos os campeonatos e os campeonatos seguem. Eu sou terminantemente contra isso e mais do que isso. Eu acho isso um assinte, um escalabro. Eu acho isso uma ofensa para a gente aqui do Rio Grande do Sul que já está passando por essa dificuldade toda. Tu tem que ter consciência do seguinte. Agora, tu falar de futebol, todo mundo pensa, não tem clima. Velho, daqui a pouco a gente vai mostrar. Jogadores do Inter, jogadores do Grêmio estão debaixo d'água ajudando as pessoas neste momento. Imagina tu chegar para o jogador agora, vamos treinar? Esquece. Agora esquece. Mas e depois? Nós passamos por isso na pandemia, tá? Eu nunca vou esquecer. A Monique estava comigo todos os dias lá nas lives, a Monique lembra muito bem disso. Porque foram 4 meses sem futebol. Aí, de repente, se decidiu voltar ao futebol com os portões fechados. Muita gente disse, não tem clima, quem é que vai se interessar por futebol agora? Velho, foi uma loucura. Quando voltou o futebol 4 meses depois, ainda com todo mundo em casa, as pessoas estavam sedentas por entretenimento. Gente, as pessoas vão precisar disso. Ontem nós tivemos uma discussão lá no Debate Raiz se televisão era um item indispensável ou não. E eu disse, é. A televisão, para essas pessoas que vão se reconstruir, e o meu voto na utilização desse R$500 milhão que nós já temos aqui arrecadados, meu voto é que se compre TVs também. Porque é item básico para as pessoas retomarem as suas vidas. Em algum momento elas vão ter que sentar, respirar diante de tanta dificuldade e ver alguma coisa na TV para espairecer. Nós estamos falando de saúde mental. E aí que eu quero chegar. Tirar o Inter, o Grêmio e o Juventude das competições? As pessoas vão precisar daqui a pouco, além das outras coisas, evidentemente muito mais importantes, mas daqui a pouco, assim como aconteceu lá na pandemia, as pessoas vão precisar de algum tipo de divertimento, de algum tipo de entretenimento. E não existe gaúcho que ame mais alguma coisa do que a dupla Grenal. Os colorados vão precisar, os colorados afetados, com as vidas destruídas, as casas destruídas, daqui a pouco eles vão precisar ver o Inter jogar lá adiante, não agora, lá adiante. O torcedor do Grêmio também. As pessoas vão precisar
seguirem as suas vidas, não só com a loucura diária de reconstruir as suas vidas, com trabalho, com necessidade e tal. As pessoas em algum momento do dia vão precisar, como foi lá na pandemia, que a gente achava que ninguém ia se interessar por futebol no meio da pandemia, depois de 4 meses sem futebol. Foi uma enxurrada. Veio todo mundo pro futebol. As pessoas estavam sedentos por ver alguma coisa diferente que não fosse tragédia. E vai ser agora assim também. Agora não, ali adiante. Nós temos vários casos na história que foram buscados de tragédias em lugares e o que aconteceu com os times desses lugares. Isso eu vou falar depois, com a equipe aqui. As pessoas vão precisar ali adiante da dupla Grenal. Porque senão as pessoas vão enlouquecer. Mas é que tem movimentos no Brasil lá em cima, agora, que falam da possibilidade de retirar a dupla Grenal e Juventude das competições. Então a gente tem que berrar agora também. Embora, e aí eu quero puxar um outro assunto com vocês. Embora, hoje foi feita uma pesquisa, cada um fez uma pesquisa em um lugar, de casos similares, parecidos, no mundo. E aí nós temos algumas coisas diferentes em relação a cada situação. Vamos lá, na Turquia teve um terremoto uma vez. E tinha vários times disputando o campeonato turco que eram de cidades em que o terremoto tinha atingido. Ali houve uma divisão. Alguns clubes decidiram abandonar as competições e outros decidiram disputar em outros lugares. Houve uma vez em que teve a gripe suína no México, que começou a atingir e matar muita gente, e os mexicanos estavam disputando a Libertadores e abriram mão de disputar a Libertadores, que na verdade ainda não tinha começado. Mas aí a gente tem que levar em consideração também que os mexicanos na Libertadores, que naquela época eram convidados, estavam cagando para a Libertadores, né? Não é uma competição que era prioridade para eles. Tem um caso também, Jairo, Fontes, Munique e Weber, do Katrina, lá em New Orleans, nos Estados Unidos, que pegou toda aquela costa oeste lá. E tinha times da NBA que eram da região. Esses times foram para outro lugar e jogaram a NBA. Jogaram a NBA. Então, assim, em nenhum dos casos, alguma confederação retirou os clubes das competições. Em todos os casos, a decisão foi dos clubes. Claro que se Inter, Grêmio e Juventude chegarem agora para a CBF, para a Conmebol e disserem: nós não temos mais condições de disputar nenhuma competição esse ano, nós queremos ficar fora, eles atenderiam. Eles atenderiam. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós acabamos de dar notícia aqui que o Inter está chamando os jogadores para treinar a partir de segunda-feira. Inter, Grêmio e Juventude querem jogar. Essa roda precisa girar. Em maio não vão jogar. Mas depois vão jogar. Como? Não sei. O presidente do Inter já disse que não quer sair do estado. Seria uma possibilidade a menos. Quanto tempo demora para recuperar o gramado do Beira-Rio e da Arena? Não sei. Agora, essa roda vai continuar girando ali adiante. E repito, as pessoas vão precisar da dupla Grenal também, para saúde mental. A recuperação psicológica desse monte de gente abalada neste momento também vai passar por entretenimento. Você sabe uma coisa que está sendo doada bastante nos abrigos em Porto Alegre e em outros lugares que as pessoas estão desabrigadas? Baralhos e dominó. Pô, que absurdo, Balda, tem que doar água, comida. Não, precisa do baralho e do dominó também, senão as pessoas vão enlouquecer, gente. As pessoas vão enlouquecer. As pessoas estão lá jogando uma canastrinha e metendo um dominózinho dentro dos abrigos. As pessoas não têm nada para fazer o dia inteiro no abrigo, cara. As pessoas precisam disso. O Weber acabou de falar e nós vamos mostrar em seguida. O Alário está jogando bola com as crianças. O Alário está jogando bola com as crianças. Precisa. As crianças vão enlouquecer. O entretenimento é fundamental na recuperação psicológica das pessoas. Vamos atender a galera, Monique? Qual a sua opinião sobre esse assunto de exclusão dos times gaúchos e paralisação do Campeonato Brasileiro? Deixa sua opinião aqui, te inscreve no canal, deixa o teu like e também se inscreve lá no Fabiano Baldasso e força para o nosso estado do Rio Grande do Sul.